Você sabia que existe uma história de guerra e resistência que poucos conhecem, onde indígenas se tornaram verdadeiros guerreiros da floresta contra invasores poderosos? Hoje você vai descobrir como um simples roubo de cavalos iniciou uma batalha épica que marcou toda uma terra. Mas antes de mergulhar nessa história incrível, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa saga. O cheiro da mata era o que guiava a minha respiração. Cada folha que se movia com o vento, cada grito distante de um pássaro noturno, cada ruído abafado da vida que despertava e dormia ao mesmo tempo, em tudo era sinal. A floresta nunca silenciava. Ela sempre falava comigo. Eu a escutava. Eu a carregava nos ossos, no sangue. Sou filho da terra, forjado na correnteza dos rios e no calor das fogueiras que mantém os ancestrais próximos. Mas naquela noite, a floresta parecia sussurrar algo mais grave, algo que o vento não costumava trazer. Um chamado de fúria. Eu observava o acampamento dos invasores escondido entre as árvores. O brilho das fogueiras deles não tinha o mesmo espírito que as nossas, queimava como se quisesse engolir o escuro, sem respeito pelo que vive na sombra. O cheiro era diferente também, não havia madeira sagrada, apenas restos secos, sem vida. Eles não pediam licença para o fogo. Para mim, já era o bastante para perceber, eram estranhos ao espírito da terra. Vieram de muito longe e não pertenciam ao chão que pisavam. Meus olhos estavam fixos nos animais que eles guardavam com cordas grossas, como se a força pudesse aprisionar o espírito. Eram criaturas poderosas, de patas firmes, olhos atentos, que sopravam o ar pesado da noite com força. Eu já havia escutado histórias de irmãos de outras terras, e esses animais correm como vento, atravessam longas distâncias sem se cansar e carregam homens como se fossem extensão de seus corpos. Não eram de nossa floresta, não eram dos rios, mas agora estavam ali, prisioneiros, sendo usados pelos estrangeiros. Eu sabia que o destino me mostrava algo. Eu precisava libertá-los, tomá-los para nosso povo. Com eles, não seríamos caçados como presas. Com eles, seríamos tempestade. A respiração precisa ser controlada quando se caminha na sombra. Um passo em falso, um galho quebrado, e todo o silêncio da noite é destruído. Mas eu aprendi cedo a me mover como a onça, que é presença invisível até que salta sobre sua presa. Senti o barro úmido sob meus pés, as raízes vivas que se entrelaçavam, como se a terra quisesse me guiar em cada movimento. A lua se escondia entre as nuvens, me protegendo. Era o momento certo. Aproximei-me dos animais. Eles se mexiam inquietos, percebendo minha chegada, mas não se debatiam. Seus olhos refletiam o fogo distante, mas não carregavam medo. Talvez reconhecessem em mim não o invasor, mas o irmão da terra. Cortei as cordas com a lâmina de pedra que herdara de meu pai. Uma a uma, as amarras caíam, como se fossem serpentes mortas. O coração batia forte, não de medo, mas de certeza. Eu sentia os espíritos ancestrais pulsando comigo, como se meu corpo fosse tambor de guerra. Montei sobre um deles, ainda sem a perfeição dos homens de além-mar, mas com o instinto de quem entende a força da vida. O animal relinchou, um som que cortou o silêncio da noite como trovão. Não havia mais retorno. Os invasores despertaram. Suas vozes ecoaram como gritos de corvos famintos, e logo tochas se ergueram, sombras se agitaram. Mas já era tarde. Eu conduzia os animais para a mata, e eles me seguiam, livres, velozes, como se corressem para reencontrar a liberdade roubada. O som das patas batendo contra a terra ecoava como tambor de guerra. Era o início. A floresta abriu caminho para mim. Galhos se afastavam, raízes se curvavam, e eu senti a noite inteira me proteger. Atrás de mim, ouvi ruídos metálicos, gritos incompreensíveis, passos pesados. Os invasores não entendiam que a mata não os queria, que cada folha os denunciava, que cada sombra era inimiga deles. Eu sorria com o vento no rosto, com o corpo fundido ao animal, com a certeza de que meu povo teria em breve a força do trovão para enfrentar a tormenta que se aproximava. Quando alcancei as margens do rio, os animais beberam da água com pressa, como se purificassem o espírito. O reflexo da luz tornava parte do sagrado. Eu olhei para eles e entendi, e não eram apenas armas de guerra, eram presentes que os espíritos tinham colocado em meu caminho. Não os roubei dos estrangeiros. Eu os tomei de volta para a terra, que nunca deveria ter sido violada. Eram agora parte de nós, parte da luta que não podia mais ser evitada. Voltei à aldeia ao amanhecer. Meus irmãos me esperavam em silêncio. Sabiam que algo havia acontecido. O olhar deles encontrou o meu, e não houve necessidade de palavras.
Os animais estavam ali, como mensageiros de um futuro diferente. As crianças correram ao redor deles, rindo, maravilhadas. Os mais velhos se aproximaram com respeito, tocando seus corpos, sentindo a energia que emanava. Era como se o sopro dos ancestrais tivesse descido à terra em forma de carne e músculo. Eu me ajoelhei diante do pajé, que observava em silêncio. Ele fechou os olhos, respirou fundo e ergueu as mãos para o céu. O fogo foi aceso. A fumaça subiu, carregando os cantos para os espíritos. Eu sabia o que viria. A guerra não era mais um fantasma distante, era uma realidade que corria em nossas veias. Os estrangeiros não aceitariam a perda. Eles voltariam com mais força, com mais fúria. Mas agora nós também tínhamos a nossa fúria. E ela correria veloz como o vento. Eu não era apenas o caçador naquela noite. Eu me tornará o arauto da guerra. O sol nasceu pesado, trazendo consigo a inquietação que se espalhava pela aldeia. Os cavalos respiravam forte, como se também pressentissem o peso do dia que chegava. Seus corpos ainda estavam tensos pela fuga, mas já começavam a se acostumar com o cheiro da mata, com o ritmo dos nossos passos, com os cantos das aves que ecoavam entre as árvores. Era como se lentamente se lembrassem de que pertenciam à liberdade, e não às correntes dos estrangeiros. Os anciãos se reuniram. O pajé havia sonhado com rios de fogo descendo sobre a terra, árvores tombando e sangue manchando o solo. Ele disse que a noite anterior não era apenas um roubo, era um chamado. Os invasores jamais aceitariam a afronta. Viram seus animais como riqueza, como poder, como símbolo de dominação. Perderam mais do que criaturas. Perderam parte de sua própria força. E isso significava apenas uma coisa: voltariam para buscar vingança. Nós, guerreiros, recebemos as palavras do pajé não como advertência, mas como certeza. A guerra já estava escrita no fôlego dos espíritos. O que restava era preparar o corpo, a mente, o coração. Pintamos nossos rostos com urucum, traços que não eram apenas marcas de guerra, mas pontes com os ancestrais. Cobri meu corpo com a argila vermelha que lembrava o sangue da terra. Carreguei meu arco, minhas flechas endurecidas no fogo, minha lança que já havia provado a pele de caçadores e presas. Os cavalos foram divididos entre alguns de nós. Eu fiquei com aquele que havia montado na noite da fuga. Havia algo entre nós que não era escolha, era destino. Ele reconhecia meu cheiro, respondia ao toque de minhas mãos, e quando corríamos juntos, eu sentia que meu corpo se tornava parte dele. Os mais jovens riam nervosos ao tentar montar, sendo atirados ao chão mais de uma vez. Mas cada queda era uma lição, e cada lição fortalecia a vontade. Logo, a aldeia inteira começava a se habituar à presença daqueles espíritos velozes. Dias depois, os sinais começaram a aparecer. Primeiro, pássaros que fugiam em bandos, gritando como se o céu fosse desabar. Depois, trilhas pisoteadas, galhos quebrados, marcas pesadas de botas e ferro. O silêncio da mata denunciava a aproximação. Não era o silêncio da paz, mas da ameaça. O vento não trazia mais apenas o cheiro da floresta, misturava-se a ele o odor estranho dos estrangeiros, o suor de seus corpos, o ferro que carregavam. Nosso chefe decidiu que não esperaríamos o ataque. Se a tempestade vinha, era preciso ser como o raio que corta o céu antes da chuva. A floresta era nossa aliada, e nela não haveria espaço para passos pesados, nem para armas barulhentas. Organizamos emboscadas. Escolhemos os caminhos estreitos, as passagens obrigatórias entre rios e barrancos. Espalhamo-nos como folhas ao vento, invisíveis, aguardando. O primeiro confronto foi rápido, mas não silencioso. Quando os invasores avançaram pela trilha, acreditando estar protegidos pela quantidade de homens e pelo brilho de seus metais, lançamos a chuva de flechas. O som dos gritos deles misturou-se ao assobio da madeira cortando o ar. Alguns caíram de imediato, outros se arrastaram, mas todos sentiram o peso da floresta contra si. Então, como onças, descemos dos galhos e saltamos do mato, lanças e tacapes em punho. O choque foi brutal. Eu lembro do olhar de um deles quando minha lança encontrou seu peito. Era um olhar vazio, incapaz de entender o que o cercava. Ele não via homens, via sombras, espíritos, fúria da mata. O sangue escorreu pela ponta da arma, e naquele instante, senti que não era apenas minha mão que o havia derrubado, mas todas as mãos dos que vieram antes de mim. A terra bebeu aquele sangue como se fosse oferenda. Mas não fomos ilesos. O trovão das armas de fogo explodiu no ar. O som era ensurdecedor, maior que qualquer grito, maior que qualquer trovão verdadeiro.
Vi um de meus irmãos cair, o peito aberto em carne e fumaça. Outro perdeu o braço, arrancado pela força incompreensível da pólvora. Era uma arma que não respeitava a distância, não precisava de coragem, apenas de gatilho. E isso nos mostrou que o inimigo trazia consigo um poder que não vinha dos espíritos da terra, mas de algo que desejava apenas destruição. Mesmo assim, vencemos aquela primeira batalha. Os sobreviventes fugiram, deixando seus mortos para trás. Os corpos foram recolhidos pela floresta. As aves e os espíritos se alimentariam deles, e suas almas ficariam presas em um lugar que não compreendiam. Mas sabíamos que aquilo era apenas o início. Um rio não se forma com uma única gota, e a guerra não se encerra em uma única luta. Voltamos à aldeia com a vitória amarga. Cantamos para os caídos, entregamos suas almas ao vento, pintamos seus rostos uma última vez antes de devolvê-los à terra. O pajé cantou alto, pedindo que a memória deles nunca se apagasse. E enquanto a fumaça subia, trazendo o cheiro de ervas queimadas, eu olhei para os cavalos. Eles pastavam tranquilos, alheios ao sangue que escorria na memória da floresta. Mas em seus olhos, eu via o reflexo da guerra que viria. Pois os estrangeiros não eram feitos de apenas um grupo. Eram muitos. Eles viriam em maior número, com mais fogo, com mais fúria. E nós teríamos de ser ainda mais sombras, ainda mais tempestade. Eu sentia dentro do peito que aquela luta me transformava. Já não era apenas o caçador que roubara cavalos. Eu me tornava o guerreiro que desafiaria o mar de ferro que avançava sobre a terra. A guerra tinha apenas começado. O silêncio depois da primeira batalha não trouxe paz. Era um silêncio pesado, denso, como se a floresta inteira prendesse a respiração. Os animais se escondiam mais fundo, as aves voavam em círculos inquietos, e até os rios pareciam correr com pressa, como se quisessem fugir de algo que ainda não tinha chegado. Nós sabíamos o que era, a vingança dos estrangeiros. Os dias seguintes foram de vigília. Nossos jovens guerreiros treinavam com os cavalos, aprendendo a se mover sobre eles como extensão de seus próprios corpos. Alguns já se equilibravam sem as mãos, atirando flechas em movimento, como se dançassem com o vento. Outros ainda lutavam contra o medo de cair, mas cada tombo era recebido com risos, como se o chão fosse mestre e não castigo. Eu sentia orgulho de ver como os espíritos daqueles animais se uniam ao espírito da aldeia. As mulheres afiavam flechas, preparavam ervas, cuidavam dos feridos. As crianças, embora afastadas das lutas, absorviam tudo com os olhos, como pequenos rios que logo se tornariam correnteza. Os anciãos, em seus cantos, pediam força aos deuses da mata, da água e do fogo. Cada um carregava a guerra à sua maneira, mas todos eram parte da mesma chama. Foi então que, ao entardecer de um dia abafado, escutamos o primeiro aviso. Os tambores distantes. Não eram nossos. Eram batidas pesadas, metálicas, como se o próprio ferro tivesse aprendido a falar. Subi em uma árvore alta para observar, e ao longe vi o que jamais havia visto antes, em uma fila interminável de homens estrangeiros, marchando com passos iguais, carregando armas que brilhavam ao sol. Trazendo bandeiras estranhas, coloridas, mas frias, que não dançavam como nossos estandartes de penas, e sim se arrastavam pesadas no vento. Era como se a terra gemesse a cada passo deles. Corri de volta. O conselho se reuniu em torno da fogueira, o fogo iluminando os rostos pintados, sérios. Não havia dúvida, e eles vinham em maior número, preparados, trazendo consigo o barulho de trovões falsos que podiam cuspir morte de longe. O pajé soprou fumaça de tabaco em direção às chamas e disse que a floresta exigia coragem, mas também astúcia. A força bruta deles não poderia ser enfrentada de frente. Precisávamos ser como o rio, contornar, infiltrar, desgastar, até que a pedra se quebrasse. Naquela noite, ninguém dormiu. Espalhamo-nos pelos arredores, preparando armadilhas, afiando nossas armas, escondendo os mais velhos e as crianças nas profundezas da mata. A aldeia não podia ser um alvo fácil. Todos sabíamos, o ataque viria ao nascer do sol. E veio. O primeiro clarão da manhã trouxe consigo o som ensurdecedor das armas deles. O trovão se repetia sem nuvens, cuspindo fumaça e fogo. As palhas das ocas começaram a arder, e o cheiro de fumaça misturado ao de sangue se espalhou pelo ar. O chão tremia com as patas dos cavalos deles, diferentes dos nossos, treinados para esmagar e destruir. O caos tomou conta do horizonte. Mas nós não estávamos parados. De dentro da mata, surgimos como sombras. Flechas disparadas de todos os lados, lanças lançadas com precisão, gritos que ecoavam como trovões verdadeiros.
Os estrangeiros tentavam se organizar, mas a floresta os confundia. Cada árvore era uma muralha, cada sombra uma emboscada. Eles não sabiam de onde vinha o ataque. Eu montei meu cavalo e avancei em meio ao fogo e à fumaça. Senti o vento cortar meu rosto enquanto disparava flechas certeiras. O animal corria como se fosse feito de fúria, desviando de corpos e chamas. Atropelei um invasor, senti seus ossos se partirem sob as patas. Outro tentou levantar sua arma contra mim, mas minha lança encontrou seu pescoço antes que pudesse cuspir fogo. O sangue jorrou quente, tingindo o chão. Mesmo assim, o poder deles era terrível. Vi casas desabando em chamas, vi irmãos tombarem sem chance de luta, atingidos por tiros que vinham de longe. Vi uma criança cair, o corpo pequeno atravessado por ferro. O grito da mãe rasgou a mata como lâmina. Meu peito queimou de ódio, e naquele instante, não havia mais estratégia, apenas a necessidade de devolver o sangue com sangue. A luta durou horas. O sol já estava alto quando finalmente recuamos para o interior da floresta. Perdemos muitos, mas também levamos muitos deles para o chão. Os invasores, embora mais numerosos e armados, não encontraram vitória fácil. A aldeia foi destruída, mas nosso espírito não. Os sobreviventes se reagruparam. As mulheres e crianças que estavam escondidas na mata surgiram, chorando seus mortos, mas também nos recebendo como guerreiros que haviam cumprido seu dever. O pajé disse que a destruição da aldeia era apenas o início da provação. Que nossa força não estava nas ocas queimadas, mas na memória que carregávamos e na terra que ainda nos sustentava. Enquanto houvesse floresta, haveria luta. Enquanto houvesse rios, haveria caminho. Enquanto houvesse guerreiros, haveria guerra. Eu olhei para os cavalos. Eles ainda estavam conosco, respirando forte, cobertos de suor e pó, mas firmes. Eram agora parte da família, parte da resistência. Ao acariciar o pescoço do meu, senti que sua respiração era minha, e que juntos seríamos mais do que homem e animal. Seríamos raio e trovão, vento e flecha. E naquele momento, jurei diante dos espíritos e da terra e não descansaria até que cada invasor fosse expulso, até que o chão sagrado fosse purificado de sua presença. Não havia mais retorno. A guerra era nossa vida. A floresta, ferida pelas chamas do ataque, não se calou. As árvores queimadas soltavam seu lamento em fumaça, os troncos caídos eram ossos da terra que gritavam por justiça. Caminhar entre as cinzas da aldeia era como atravessar o corpo de um parente morto. As cinzas grudavam na pele, o cheiro de queimado entrava pelos pulmões e não saía. As crianças olhavam em silêncio, os olhos abertos demais para sua idade. As mulheres recolhiam restos do que sobrou, como se ainda pudessem reconstituir o que foi arrancado. Mas nós, guerreiros, sabíamos e não havia como reconstruir ali. Era preciso se mover. Partimos para o interior da mata, onde o inimigo teria mais dificuldade em nos encontrar. Cada passo era acompanhado pelo som da vida renascendo, galhos estalando sob os pés, pássaros voltando aos poucos, o rio correndo ao nosso lado como guia. O pajé dizia que a floresta nos abraçava de novo, nos escondia como uma mãe esconde seu filho ferido. E dentro desse abraço, planejávamos. As noites se tornaram conselhos. À luz do fogo, pintávamos o corpo, afiávamos as armas, treinávamos com os cavalos. Aprendemos a lançar flechas em movimento, a atacar e desaparecer antes que o inimigo tivesse tempo de reagir. Os animais, antes estranhos, já dançavam conosco no ritmo da guerra. Quando corríamos lado a lado, homens e cavalos, o som de suas patas se tornava tambor, batida que anunciava a resistência. Logo, novas notícias chegaram. Os estrangeiros avançavam cada vez mais, construindo casas de pedra e madeira dura, cortando árvores sagradas, abrindo clareiras à força. Eles não paravam. Sua fome era sem fim. Onde antes havia silêncio da floresta, agora havia barulho de ferro, vozes grossas, fumaça de fogueiras que não pediam licença. A terra tremia com a insolência deles. Não podíamos permitir. Então começamos a atacar de outra forma. Não buscávamos mais apenas o confronto direto. Tornamo-nos sombras que os cercavam. Cortávamos suas trilhas, derrubávamos suas provisões, incendiávamos o que construíam. Quando adormeciam, surgíamos como espíritos, levando seus animais, quebrando suas armas, deixando marcas de guerra em suas paredes. Cada ataque não era apenas destruição, era aviso, e a floresta não se curva. Os cavalos se tornaram parte essencial dessas ações. Corríamos velozes para atacar e sumir antes que os trovões deles nos alcançassem.
A poeira levantada pelas patas confundia seus olhos, e de dentro dela nossas flechas saíam certeiras. O inimigo não compreendia como podíamos aparecer e desaparecer tão rápido, como se a mata inteira fosse um corpo vivo que nos protegia. E de fato era. Mas a fúria deles aumentava. Cada derrota os fazia retornar com mais homens, mais ferro, mais fogo. Vi com meus próprios olhos o que chamavam de canhão em um tronco de ferro que cuspia destruição capaz de arrancar árvores inteiras do chão. O som que fazia não parecia de mundo humano. Era como se rasgasse o próprio céu. Quando disparamos a primeira emboscada contra eles, e esse canhão respondeu, o chão inteiro tremeu. A fumaça cobriu tudo, e muitos irmãos caíram sem chance de lutar. Foi nesse dia que compreendi algo profundo. Não era apenas nossa terra que eles queriam. Queriam apagar nossa memória, arrancar de nós não só a vida, mas o espírito. Porque para eles, a floresta não era sagrada, o rio não era irmão, a terra não era mãe. Para eles, tudo era objeto, coisa a ser tomada, explorada, destruída. E essa diferença era maior do que qualquer arma. Era o abismo que separava nossos mundos. Mesmo assim, resistimos. Resistir era viver. Atacávamos em pequenos grupos, como enxame de abelhas. O inimigo matava muitos, mas nunca conseguia dormir em paz. Cada noite trazia medo para eles, cada árvore podia esconder uma flecha, cada sombra podia ser a ponta de uma lança. Era assim que sobrevivíamos, tornando-nos parte do pesadelo deles. Mas a guerra também nos cobrava. Vi irmãos se perderem no ódio, esquecendo os cantos e as cerimônias. Vi crianças crescerem sem conhecer a calma da vida antes da invasão. Vi mães chorarem tanto que suas vozes se calaram, como rios que secaram no desespero. Cada vitória nossa tinha gosto de sangue, cada derrota nossa tinha cheiro de luto. O preço da resistência era alto, mas não havia escolha. Numa noite de lua cheia, o pajé reuniu todos. Ele disse que os espíritos estavam inquietos. Que nossos ancestrais caminhavam entre nós, exigindo coragem maior, exigindo que fossemos mais do que guerreiros. Precisávamos nos tornar guardiões do que ainda restava. Não lutar apenas pela aldeia destruída, mas por toda a terra, por todas as tribos, por cada árvore e cada rio. Era um chamado que queimava mais do que o fogo do inimigo. Olhei para o fogo naquela noite e entendi. Eu já não era apenas caçador, nem apenas guerreiro. Eu era parte da própria floresta em fúria. Minha lança era galho, minha flecha era vento, meu cavalo era trovão. Eu lutava não apenas por mim, não apenas pelo meu povo, mas por tudo que vivia ao meu redor. E naquele instante, mesmo cercado de morte e destruição, senti que ainda havia esperança. Porque enquanto um único guerreiro respirasse, a floresta nunca estaria em silêncio. O fogo que destruiu nossa aldeia se espalhou como sinal. Não apenas a fumaça das ocas queimadas, mas a memória do ataque, o grito dos que tombaram, a fúria dos que resistiram. A floresta carrega mensagens em formas invisíveis, pelo voo dos pássaros, pelo rugido distante de uma onça, pela correnteza que leva as palavras rio abaixo. Assim, outros povos souberam. Primeiro vieram guerreiros de aldeias vizinhas. Seus corpos estavam pintados com cores diferentes, seus cantos eram outros, mas seus olhos tinham o mesmo brilho de raiva. Sentaram conosco em torno do fogo, compartilharam caça, contaram de seus mortos, de suas próprias lutas contra os invasores. Alguns já haviam perdido aldeias inteiras, outros estavam cercados, outros ainda resistiam. Percebemos, então, que nossa guerra não era só nossa. Era de todos. O pajé falou alto naquela noite, e sua voz foi como trovão ecoando entre as árvores. Disse que os espíritos não reconhecem fronteiras entre povos. Que o sangue derramado por um é sangue de todos, que a terra não é de uma aldeia apenas, mas de todos que nela caminham. Assim, unimos forças. As noites seguintes foram de conselhos e alianças. Guerreiros de diferentes tribos pintavam seus corpos lado a lado, trocavam arcos, lanças e histórias. Mulheres partilhavam sementes, raízes, remédios, como se misturassem a força de suas terras. Crianças brincavam juntas, sem saber que, ao fazer isso, já selavam um futuro de união. Pela primeira vez, senti que não lutávamos apenas para sobreviver, mas para tecer algo maior. E o inimigo percebeu. Nossas emboscadas se tornaram mais ousadas. Atacávamos em grupos que se multiplicavam, cada um conhecendo um pedaço da mata, cada um movendo-se como parte de um corpo maior.
Eles tentavam avançar com suas armas de fogo e seus canhões, mas cada avanço era cortado por nossos ataques rápidos, nossas flechas que vinham do nada, nossas lanças que surgiam como serpentes do chão. Aos poucos, roubamos mais cavalos. Cada animal tomado era uma vitória que ampliava nossa velocidade, nossa força. Já não éramos apenas sombras entre as árvores, mas também trovões sobre quatro patas. O inimigo, que antes se via como dono dessa força, agora via contra si. Seus próprios cavalos, agora unidos a nós, os esmagavam, corriam em nossas fileiras. Mas a guerra também crescia em brutalidade. Eles respondiam às nossas emboscadas queimando tudo ao redor. Não atacavam apenas guerreiros, queimavam roças, envenenavam rios, matavam velhos e crianças. Queriam nos cortar não só o corpo, mas a raiz. Era uma guerra contra a vida. Vi um dos ataques deles contra uma aldeia aliada. Quando chegamos, já havia fumaça cobrindo o céu, e corpos espalhados no chão. Mulheres estavam mortas, crianças despedaçadas, guerreiros pendurados em árvores como se fossem troféus. Foi nesse dia que a fúria tomou todos nós. Enterramos os mortos com cantos de dor, mas não deixamos que a tristeza nos paralisasse. Juramos vingança. Na noite seguinte, seguimos em silêncio pela mata. Guiados pela lua, avançamos até o acampamento deles. Vigiavam mal, confiantes em seu ferro e em seu fogo. Cercamos como serpentes, cada grupo tomando uma posição. Ao sinal, a floresta explodiu em gritos. O choque foi terrível. Nossas flechas caíram sobre eles como chuva, nossos cavalos avançaram como tempestade. Eles dispararam seus tiros, mas estávamos já dentro do acampamento, corpo a corpo, faca contra espada, lança contra ferro. O sangue corria em rios. Eu me lembro de um momento claro. Estava montado em meu cavalo, perseguindo um dos inimigos que tentava fugir. Ele tropeçou, caiu de joelhos, e seus olhos encontraram os meus. Não havia medo de homem em seu olhar, havia ódio, um ódio frio, que não entendia a floresta, que não respeitava a vida. Quando minha lança atravessou seu corpo, senti que não era apenas ele que eu matava, mas a sombra de tudo que ele representava. A vitória foi nossa naquela noite. O acampamento deles queimou, seus corpos ficaram espalhados para os espíritos da floresta. Levamos armas, alimentos, pólvora. Mas mais do que isso, levamos de volta a certeza de que não estávamos sozinhos. Outros povos se uniriam, pois o fogo dos estrangeiros era para todos. O pajé disse que essa era a forma dos ancestrais nos mostrar o caminho. Que não devíamos apenas resistir, mas unir. Que cada povo trazia sua força, e que juntos seríamos como o rio que nada detém. E assim começamos a caminhar, levando a guerra de aldeia em aldeia, chamando irmãos para lutar, espalhando o grito da floresta ferida. O inimigo nos via como selvagens, mas nós éramos a própria terra se levantando contra eles. Cada passo deles era contestado, cada árvore cortada era vingada, cada rio envenenado era lembrado. A guerra se espalhava, e com ela crescia também a chama em nossos corações. Eu já não era apenas guerreiro da minha aldeia. Eu era guerreiro de muitos povos, filho de todas as florestas, irmão de todos os rios. E o sangue que corria em minhas veias não era só o meu, mas o de todos que tombaram. A guerra deixará de ser defesa. Tornará-se libertação. O rio não para. Mesmo quando pedras tentam barrar sua correnteza, ele encontra brechas, escava caminhos, quebra resistências. Assim éramos nós. Mas os estrangeiros também aprenderam a se adaptar. Quando perceberam que já não enfrentavam apenas uma aldeia isolada, mas muitos povos unidos, chamaram mais homens, mais armas, mais destruição. Um dia, de dentro da mata, vimos a chegada de embarcações pelo Rio Grande. Eram monstros de madeira, maiores que qualquer canoa, cuspindo fumaça e trazendo dentro de si dezenas de estrangeiros. O som dos remos e das correntes ecoava como trovão nas águas. Quando desembarcaram, traziam consigo não apenas suas armas de fogo, mas também armaduras que brilhavam sob o sol, espadas longas, bandeiras que tremulavam pesadas. Eram diferentes dos primeiros que enfrentamos, mais disciplinados, mais numerosos, mais preparados para a guerra. A floresta inteira pareceu estremecer. Os pássaros desapareceram, os animais se esconderam, e até os ventos mudaram de direção. Era como se a própria terra soubesse que um novo peso havia chegado. Nós, guerreiros, sentimos no peito que os dias que viriam seriam ainda mais sangrentos. Nos reunimos em grande conselho. Vieram guerreiros de muitas aldeias, trazendo notícias de ataques, de mortes, de resistência. Alguns chegaram cansados,
feridos, mas com os olhos brilhando de determinação. Pintamos nossos corpos com mais cuidado do que nunca, cada traço um chamado aos ancestrais. As mulheres cantaram ao redor da fogueira, pedindo proteção. O pajé ergueu o rosto para o céu e disse que os deuses nos observavam. Que a guerra já não era apenas dos homens, mas de todo o espírito da floresta. Na manhã seguinte, partimos para encontrar os invasores. Não podíamos deixá-los avançar ainda mais para dentro da terra. Espalhamo-nos em grupos, cada um responsável por uma parte do território. Eu e meus irmãos guerreiros seguimos pelo caminho do rio, onde sabíamos que os estrangeiros acampariam. E lá estavam. Montaram tendas, cercas, guardas. Trazendo animais, canhões, ferro em excesso. Mas também traziam medo. Podíamos ver em seus olhos, e sabiam que a floresta não os aceitava, que a cada noite poderiam ser atacados. Esperamos a lua cheia. Ela ilumina a floresta como fogo no céu, mas também esconde as sombras que se movem. Naquela noite, avançamos. Nos aproximamos em silêncio, descalços, corpos pintados para nos confundir com a mata. Os cavalos, acostumados já ao nosso comando, se moveram sem relinchar, como se também fossem guerreiros. Quando o sinal foi dado, a noite explodiu. Nossas flechas voaram, nossas lanças atingiram, nossos gritos ecoaram como trovão. O acampamento deles virou caos. Alguns tentaram disparar suas armas, mas fomos rápidos demais, cortando suas fileiras, queimando suas tendas, libertando os cavalos. A fumaça subiu, misturada ao sangue. Mas logo o ferro deles respondeu. O canhão cuspiu fogo, abrindo clareiras à força, derrubando árvores inteiras. O chão tremia, os corpos se espalhavam. O som era maior do que qualquer coisa que já havíamos ouvido. Vi guerreiros sendo lançados pelos ares, pedaços de carne se misturando ao barro. Ainda assim, não recuamos. Avançamos com a fúria da floresta. Em meio ao combate, lembro-me de ter visto um de meus irmãos montar em um cavalo e avançar sozinho contra o canhão. Ele não tinha medo. Correu como flecha, desviando dos tiros, até que sua lança atravessou o peito de quem operava a arma. Foi um momento de glória, mas também de sacrifício. Logo depois, o trovão do canhão rugiu de novo, e tanto ele quanto o animal foram despedaçados. Seu sangue manchou a terra, mas seu nome ficou gravado em todos nós. A batalha durou até o sol nascer. Quando o clarão iluminou o campo, o cenário era de morte. Estrangeiros e guerreiros caídos, árvores partidas, fumaça cobrindo o céu. Não houve vencedor claro. Nós recuamos para dentro da floresta, levando nossos feridos, deixando nossos mortos para a terra. Eles permaneceram no campo, feridos também, exaustos, mas ainda numerosos. Na aldeia onde nos reunimos, o choro foi forte. Perdemos muitos. O canto das mulheres ecoou até o amanhecer seguinte, entregando as almas ao vento. O pajé disse que os espíritos haviam recebido os guerreiros como heróis, mas que ainda exigiam mais de nós. A guerra não terminaria ali. E assim entendemos que não era apenas confronto de força. Precisávamos aprender mais. Precisávamos nos mover como rio ainda mais astuto, como vento ainda mais imprevisível. Não podíamos enfrentar seus canhões em campo aberto. Nossa vitória estaria naquilo que eles não compreendiam, na mata, os rios, os segredos da terra. Então mudamos nossa forma de lutar. Passamos a atacar seus suprimentos, a cortar suas comunicações, a envenenar suas águas. Passamos a caçá-los como caçadores caçam presas, um a um, grupo a grupo, até que o medo tomasse conta deles. E funcionou. Logo, começaram a desconfiar de cada sombra, a atirar contra o vazio, a enlouquecer com o silêncio da floresta. Mas sabíamos que era apenas questão de tempo até que chamassem ainda mais reforços. O mar, que os havia trazido, parecia não se esgotar nunca. Cada navio trazia mais destruição, mais ferro, mais fogo. Era como lutar contra um rio que deságua no infinito. Ainda assim, não havia escolha. A terra era nossa mãe, e a mãe não se abandona. Se fosse preciso, lutaríamos até o último. Porque a floresta respira em nossos corpos, e enquanto um de nós vivesse, ela nunca seria deles por inteiro. O chão parecia pesar sob meus pés. Cada passo trazia lembranças de corpos tombados, de sangue misturado à terra, de guerreiros que nunca mais veríamos. As chamas que outrora queimaram aldeias agora ardiam dentro de nossos corações. A guerra não era apenas externa, era interna, corroendo a força de quem resistia. Vimos nossos irmãos caírem como folhas arrancadas pelo vento.
Não havia tristeza simples, havia um luto profundo, que queimava a garganta e apertava o peito. Cada morte nos lembrava do preço da fúria do inimigo. Cada ferida aberta trazia dor que não cicatrizava apenas com remédios. Precisávamos carregar não só nossos corpos, mas também os de nossos mortos, suas memórias, suas almas. A estratégia mudou. Não podíamos mais atacar apenas com raiva. A sobrevivência exigia astúcia. Recuamos ainda mais para a floresta, criando fortalezas naturais, armadilhas complexas e caminhos secretos. Os rios se tornaram linhas de defesa, os morros, muralhas invisíveis. Cada passo dado pelo inimigo era estudado, previsto, contestado. Os cavalos, nossos aliados sagrados, tornaram-se mais do que velocidade. Eram sentinelas, mensageiros e guerreiros. Eu sentia cada batida de seu coração como a própria respiração da terra. Quando avançávamos juntos, não éramos apenas homens e animais, éramos uma tempestade viva, impossível de conter. Mas a dor não nos abandonava. A morte de um irmão ainda fresco trazia raiva, mas também exaustão. Vi guerreiros se recusarem a avançar, caírem em prantos sobre a terra, tocando o sangue que se misturava ao barro. Mulheres carregavam feridos, curavam feridas abertas, sopravam cantos de resistência para que a vida persistisse. Crianças aprendiam cedo que o medo podia ser transformado em força. O inimigo percebeu nossa adaptação. Seus ataques tornaram-se mais brutais, mais implacáveis. Queimavam tudo o que encontravam, destruíam roças, envenenavam poços, tentavam quebrar não apenas nossos corpos, mas a própria alma da floresta. Mas a floresta, ainda viva, escondia nossos passos, protegia nossos santuários, nos devolvia ao combate. Certa noite, avistamos o acampamento deles. Era maior do que qualquer coisa que já havíamos visto, com cercas altas, fogueiras intermináveis e homens armados que não dormiam. Cada luz que piscava parecia olhar para nós, cada som metálico era um aviso. Mas não havia medo, havia determinação. Nos dividimos em grupos, planejando cada movimento, estudando cada sombra. A batalha começou antes do amanhecer. Nossas flechas voaram silenciosas, atingindo os guardas que jamais imaginaram serem alvos invisíveis. Nossos cavalos avançaram, derrubando barricadas frágeis. Mas a resposta deles foi terrível. O trovão do canhão abriu clareiras inteiras, derrubando árvores, espalhando corpos, criando pânico entre nossos guerreiros. Vi amigos morrerem ao meu lado, seus corpos caindo enquanto eu avançava com a lança e o arco. Cada golpe era necessário, cada morte tinha propósito, mas o peso dentro de mim crescia. Não era mais apenas raiva ou fúria. Era a consciência de que cada batalha nos mudava, endurecia nossa carne e alma, tornando-nos ao mesmo tempo mais fortes e mais pesados. Quando o dia finalmente clareou, olhei ao redor. O campo estava cheio de corpos de ambos os lados, fumaça subindo para o céu, árvores queimadas e cavalos livres correndo pelo que restava da clareira. Sobrevivemos, mas a vitória tinha gosto amargo. Cada rosto amigo perdido, cada criança ferida, cada mulher que chorava em silêncio carregava a lembrança de que nada seria fácil. Ainda assim, havia esperança. Os povos aliados continuavam a se unir, trazendo reforços, estratégias, coragem. Cada aldeia que se juntava fortalecia o espírito coletivo. O pajé dizia que a guerra não era só de homens, mas da própria terra, dos espíritos ancestrais que caminhavam conosco invisíveis. E mesmo diante da dor, mesmo diante da devastação, sabíamos que cada passo dado nos aproximava de um futuro onde a liberdade seria mais do que apenas palavra. Eu, montado sobre meu cavalo, olhei para a mata ao redor, respirando profundamente. Cada árvore que sobreviveu, cada rio que corria limpo, cada animal que pastava em silêncio era prova de que ainda havia vida, ainda havia resistência. E naquele instante, prometi aos ancestrais que não cederíamos. Que mesmo diante da morte e da destruição, nossa guerra continuaria, e a fúria da floresta jamais seria vencida. A guerra nos transformava. Não apenas em guerreiros, mas em forças da própria terra, implacáveis, invisíveis, eternas. E eu sabia, quando o inimigo pensasse que já havia destruído tudo, ele encontraria a floresta viva, respirando através de nós. O céu amanheceu vermelho como sangue. A guerra já não era apenas nossa, nem apenas deles. Era da terra inteira, da floresta, dos rios, do vento que carregava os ecos das batalhas. O cheiro de fumaça e ferro queimado ainda pairava pesado, misturado à fragrância úmida da mata. Cada respiração carregava memória, fúria e promessa de resistência. Os povos aliados haviam se reunido em força sem precedentes.
Guerreiros de aldeias distantes cruzaram rios, morros e florestas para lutar ao nosso lado. Alguns vinham de lugares onde ninguém imaginava que haveria vida. Mas ali estavam, unidos pelo mesmo espírito, pela mesma determinação em a liberdade da terra, a proteção de nossas memórias, a vingança por todos os mortos. O inimigo também veio em massa. Homens e cavalos, armas e canhões, disciplinados e preparados, avançavam como se o mundo inteiro fosse deles. Mas para cada passo deles, nós tínhamos uma resposta preparada. A floresta era nossa fortaleza invisível, a terra uma aliada viva. Cada galho caído, cada buraco, cada curva do rio era armadilha, defesa, estratégia. Cada homem e cada cavalo era parte de um plano maior, movido por conhecimento antigo, por instinto e pela força dos ancestrais. O primeiro choque foi brutal. Trovões de canhões e tiros se misturavam aos gritos de guerra, as flechas atravessando o ar, ao galopar dos cavalos. Vi irmãos sendo lançados pelos ares, caírem sobre o chão enlameado, seus corpos misturados à terra e ao sangue. Vi inimigos despedaçados, outros fugindo em desespero, seus olhos arregalados de terror ao perceber que a floresta inteira se levantava contra eles. Os cavalos, meus companheiros sagrados, avançavam como tempestade. Cada passo deles levantava o chão, espalhava barro, quebrava cercas. Eu me movia com eles, corpo e mente fundidos, sentindo cada relincho, cada batida de casco como tambor de guerra. Não éramos apenas guerreiros, éramos a própria fúria da terra, invisível, inevitável, imparável. Durante horas, a batalha se estendeu, e ainda assim a guerra não estava vencida. Perdi irmãos que jamais esquecerei. Vi mulheres feridas, crianças escondidas, aldeias queimadas. Mas cada sacrifício nos tornava mais fortes, mais unidos. Cada morte alimentava a fúria justa que corria em nossas veias. No meio da batalha, senti algo profundo. A morte e a destruição não eram apenas fim, eram lembrança, aprendizado, força. Vi o espírito de meus ancestrais caminhando ao meu lado, envolvendo-me em coragem, lembrando-me que a luta era maior do que qualquer dor. Que cada batalha, cada perda, cada vitória, era parte de um caminho sagrado que nos conectava à terra, ao céu e aos rios. Quando o sol alcançou o zênite, percebemos que o inimigo recuava. Não totalmente derrotado, mas abalado, assustado, incerto. Suas ordens eram confusas, seus passos lentos, seu poder diminuído diante da força invisível que era a floresta. A vitória não era completa, mas era real. Nós ainda respirávamos, os povos ainda se levantavam, a terra ainda estava conosco. O pajé ergueu-se sobre uma rocha, cercado pelos guerreiros sobreviventes. Sua voz cortou o silêncio com um canto antigo, chamando os espíritos, entregando aos céus os mortos, saudando os vivos. E todos nós, pintados, sujos de lama, sangue e fumaça, sentimos pela primeira vez o peso daquilo que havíamos conquistado, e não era apenas território, nem cavalos, nem armas. Era a prova de que ninguém poderia subjugar a terra que nos deu vida. O dia terminou com o cheiro da mata viva, os rios correndo limpos, o vento espalhando a fumaça e a memória das batalhas. Olhei para os cavalos, meus companheiros de guerra, e senti gratidão. Eles não eram apenas animais, eram espíritos que carregaram homens, esperança e resistência. Juntos havíamos tornado a terra inabitável para os invasores, pelo menos por agora. E eu, guerreiro que começou roubando cavalos na calada da noite, percebi que não era apenas minha força que importava. Era a força de todos os que lutavam, de todas as árvores, de todos os rios, de todos os ancestrais. A guerra nos transformou. Não éramos mais apenas homens, éramos a própria floresta viva, invisível, imparável, eterna. Quando a noite caiu, e a lua iluminou os rostos cansados mais firmes, eu entendi que a luta não terminaria ali. Mas havia algo inquebrável em nós, algo que nenhum fogo, nenhum ferro, nenhum homem poderia destruir, a vontade da terra, a memória dos mortos, a fúria dos vivos. E enquanto um único guerreiro respirasse, a floresta jamais seria tomada. A guerra terminava apenas para renascer a cada amanhecer, mas nós éramos o trovão que anunciava sua força. Nós éramos a tempestade que ninguém poderia deter. Nós éramos a vida que resistia.